E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Yang Kai apressou-se de volta para sua cabana, deixando a vassoura de lado, e saiu rapidamente. Ele dirigia-se a uma pequena vila nos arredores de Tanglin para comprar mantimentos com suas 10 pratas, como fazia todo mês. Surpreendentemente, desta vez, o passeio não o deixou exausto. Anteriormente, cada vez que percorria esse caminho, sofria com ataques fortes de asma repetidas vezes. No entanto, desta vez, não só isso não ocorreu, como seu corpo parecia fortalecido em comparação com antes, e ele se sentiu menos desgastado ao descer o caminho. Mesmo se caminhasse 100 quilômetros, tinha a sensação de que não se cansaria. Yang refletiu, será que isso é por causa do esqueleto dourado? Após caminhar por um tempo, Yang Kai acidentalmente adentrou um beco onde algumas pessoas estavam reunidas. Ele não sabia o que estavam fazendo, mas a expressão suspeita e perversa que lançaram para ele levantou suas suspeitas. Rindo suavemente, ele seguiu o princípio de se não me ofenderem, não os ofenderei e simplesmente os ignorou. No entanto, notou que um dos três estava vestido de maneira semelhante a ele. Yang Kai não se preocupou muito, pois estavam na Vila Ameixa Negra, próxima ao pavilhão celestial, e avistar outros discípulos descendo até a vila era comum. Ao entrar na loja, Yang gritou, Madame. Uma mulher de cerca de 40 anos esticou o pescoço para ver quem era. Ao perceber que era Yang Kai, ela sorriu e disse, rapazinho, você veio comprar arroz novamente. Ele se aproximou do balcão, apontou para um saco no fundo e disse, sim, me dê um saco, por favor. Enquanto a senhora enchia o saco de arroz, ela comentou, homenzinho, você compra apenas um saco de arroz por mês, isso é suficiente para você? Yang Kai respondeu, é o suficiente. A senhora, olhando para Yang Kai, retrucou, você é um mentiroso, olhe para você, braços e pernas tão finos. Se você está comendo bem, por que seus braços e pernas são tão magros? Yang Kai sorriu timidamente, eu também vou até as montanhas caçar, então mesmo com apenas um saco de arroz, não vou passar fome. Enquanto o dono da loja estava concentrado calculando a conta, sussurrou para ela, minha querida esposa, vá pegar o arroz antigo lá atrás e dê para esse jovem. A senhora respondeu com um sorriso, vamos seguir o conselho do chefe. Yang Kai falou em voz alta, não posso aceitar. Vocês precisam de vendas para sobreviver. A senhora franziu o rosto imediatamente. De que adianta arroz antigo? Deixá-lo aqui só vai atrair insetos. De qualquer forma, as pessoas não vão comê-lo. Mas o chefe disse que este arroz ainda tem alguns nutrientes, embora em menor quantidade. Espere aqui, vou pegar um pouco para você levar para casa. Enquanto dizia isso, ela já começara a caminhar em direção à sala dos fundos. O coração de Yang Kai se encheu, pois ele não sabia como reagir. Sempre que vinha comprar arroz, o chefe e sua esposa encontravam desculpas para lhe dar mais. Eles diziam que insetos iriam crescer no arroz antigo, mas, na verdade, sempre era arroz de boa qualidade que ofereciam a ele, não o antigo. Sua generosidade trazia esperança a Yang Kai neste mundo difícil. A voz de Yang Kai tinha um leve tremor. Obrigado, tio He. O chefe sorriu e olhou para ele. Quando se vive sozinho, você não tem problemas domésticos. No futuro, sempre que estiver com fome, venha até nossa loja. Podemos não ter muito, mas ainda temos arroz suficiente para você comer. Yang abaixou a cabeça, agradecendo, obrigado. Pouco depois, duas pessoas entusiasmadas entraram na loja de arroz, chutando algumas pessoas que estavam prontas para fazer seus pedidos. O segundo irmão caiu de bunda e deu uma cambalhota. Tornou-se um grande problema, pois, uma vez no chão, ele não conseguiu se levantar novamente. O que foi? O patrão perguntou às pessoas que haviam chutado o irmão mais novo, enquanto saía de trás do balcão em direção aos dois homens. Yang Kai rapidamente ajudou o segundo irmão a se levantar, lançando olhares atentos às faces maléficas dos dois homens. Um deles era pálido e magro, abraçando o estômago, enquanto o outro, com o corpo de um urso, sustentava o mais magro. Ambos foram responsáveis por chutar o segundo irmão. O homem gritou, quem é o chefe aqui? O dono respondeu rapidamente, sou eu. Apesar de ser apenas um comerciante comum, os dois homens o chamaram com expressões ferozes. As espadas em seus quadris e os rostos ferozes indicavam que não eram pessoas para serem subestimadas. O chefe se perguntava o que estava acontecendo. O homem continuou, bem, então você é o chefe de Coração Negro. Você até ousou vender arroz envenenado para o meu irmão. Olhe para ele. Originalmente, ele era forte como um touro, mas depois de comer seu arroz, ele ficou doente. Ele normalmente é resistente como um urso, mas mal consegue ficar em pé agora. Você, de coração negro, só pensa no dinheiro, até mesmo tirando vidas. Com essa explosão do homem, o preocupado chefe regaguejou,
Ah, mas como isso é possível? Como pode? O homem então disse: como posso saber? Esta manhã, meu irmão comprou arroz aqui e preparou mingau. Depois de comer o arroz que comprou de você, ficou assim. Tive sorte de não ter comido nada, senão estaria na mesma situação que ele. A testa do chefe recomeçou a suar, ele arregaçou as mangas e ficou limpando a testa. Respeitável cliente, eu temo que deva haver algum engano. O homem rugiu. Engano? Engano sua mãe. Se não fosse pelo seu arroz, o que o deixou assim então? Yang Kai sentou-se e ponderou sobre a situação enquanto seus olhos estavam fixos no tumulto. O chefe era uma pessoa tão boa. Yang Kai não podia acreditar que essa pessoa, que lhe fornecia arroz, colocaria veneno nele, sem mencionar o fato de que não era possível que o chefe retivesse um coração negro. Na mente de Yang Kai, um negociante de coração negro não seria tão estúpido a ponto de envenenar seu próprio arroz. Se essa informação se espalhar, como ele vai fazer negócios no futuro? Quem ousaria vir comprar seu arroz? As desculpas esfarrapadas dos dois homens eram realmente inaceitáveis, e eles nem consideraram que a causa poderia ser outra. Então, esses dois certamente estão aqui para arruinar os negócios. Mas essa ação é maldosa demais, já que eles implicaram que o chefe precisaria que alguém morresse para ganhar dinheiro. Mesmo que o corpo de Yang Kai fosse fraco, ele ainda era um praticante, e durante esses últimos anos, ele viu incontáveis tipos de pessoas, então ele sentiu que podia julgar o caráter do chefe sem erros. O homem era alguém a quem ele devia muito, e quando Yang Kai percebeu isso, seu rosto caiu. Ele se levantou e disse: esses dois. Um dos homens olhou para ele, sua raiva era evidente. O que? Yang Kai não falou, mas o chefe imediatamente saltou na frente dele. Ele lentamente balançou a cabeça para que Yang Kai parasse. Tio He, e Yang Kai ficou paralisado. O chefe ressussurrou: até mesmo na falência, evite as desgraças. Yang Kai só podia suspirar. O fato de o chefe ter percebido o que os dois homens estavam tramando sinalizava que ele estava ciente da situação. No entanto, para conduzir negócios, é crucial manter uma reputação imaculada. A comoção anterior já havia atraído muita atenção. Se continuasse, a reputação da barraca de arroz estaria em risco. Mesmo que alguém soubesse que as acusações eram falsas, a pessoa poderia apenas consentir e esperar que esse incidente se encerrasse antes que causasse danos irreparáveis. Desesperado, o chefe olhou para o homem e disse: a respeito da doença do seu irmão, tudo o que posso dizer é que não tem nada a ver comigo. Após ouvirem isso, um dos homens gritou de raiva: mesmo que não tenha relação, já vim até esta loja de arroz. Se eu não esclarecer a verdade, então o sofrimento do meu irmão terá sido em vão. Ele precisa ser levado a um médico imediatamente. Mas é claro, se você estiver disposto a pagar pelas despesas do tratamento, então estamos dispostos a esquecer o assunto. O chefe ficou pasmo. Caso não tenha dinheiro, eu irei ajudar com as despesas do tratamento? O homem continuou: seu chefe de coração negro, você está nos tratando como ladrões? Isso é inaceitável. Somos homens de caráter e nunca fizemos nada de errado. Você é o errado aqui, vendendo arroz envenenado. Sua consciência não está pesada? Yang pensou: e com esse tipo de atitude, você se considera um homem de coração puro? Enquanto restava atordoado e incerto do que fazer, mais e mais pessoas começaram a se reunir. Um jovem bonito com idade semelhante à de Yang Kai também apareceu. Pela aparência, era claramente mais bem apessoado que Yang Kai. Esse jovem andou casualmente até os homens e os circulou com interesse, estalando a língua constantemente. Outros podem não ter percebido, mas com apenas um olhar, Yang Kai reconheceu essas três pessoas como aquelas que ele tinha avistado no beco há pouco tempo. A multidão voltou seus olhares para o garoto que acabará de aparecer. Yang pensou: eles se conhecem. Mas o que estão querendo com isso? De repente, o discípulo do pavilhão celestial saiu da multidão e começou a andar em círculos. Sua expressão lentamente se tornou zombeteira e arrogante. Os dois homens de An, no entanto, não levavam desaforo facilmente e franziram as testas. Seu pivete, pare de ficar andando de um lado para o outro. Você está me deixando tonto. O que você quer? O discípulo riu silenciosamente. Parando na frente dos dois homens e observando o homem envenenado, ele disse: sua face está muito pálida. Parece que o veneno que você consumiu não é tão simples. O rapaz respondeu violentamente: é claro que não. Se não fosse, por que eu estaria aqui com meu irmão, em vez de estar no médico? Estamos aqui para expor o coração negro do chefe como ele realmente é, na esperança de que ninguém nunca mais voltará aqui para comprar desta loja e ter que sofrer como nós sofremos. Isso deixou o rosto do chefe pálido. Ele não sabia qual era o objetivo desses dois homens. Se fosse apenas extorquir dinheiro, ele entenderia,
mas seus motivos eram enigmáticos e incertos. Quando ele estava ponderando, Yang Kai perguntou suavemente: Tio-He, você ofendeu alguém recentemente? Pensando bastante, o chefe lamentou-se miseravelmente: ninguém. Yang perguntou: então será que a sua loja de arroz impediu alguém de ganhar dinheiro? Mesmo que Yang Kai fosse jovem, ele havia vivido muitas coisas, então esse pensamento não era impossível. O chefe redisse: este é apenas um trabalho humilde para sobreviver. Como eu poderia impedir os outros de ganharem dinheiro? Yang pensou consigo mesmo: isso é estranho. O que exatamente eles querem? Então, o discípulo do pavilhão celestial sorriu de maneira pretensiosa e dirigiu uma pergunta aos dois homens. Eles gritaram: olhem, como é desonesto! Enquanto gritavam, o homem encarou o discípulo e se afastou, esquivando-se do ataque. Movendo-se dessa forma, sua face antes pálida se tornou rosada. Isso deixou a multidão sem fala. Claramente, eles estavam chocados com essa mudança repentina. Observando os dois homens de An, o discípulo disse sarcasticamente: mesmo estando envenenado, você reagiu facilmente ao meu ataque. Estou impressionado. As pessoas ao redor começaram a vaiar. Elas não eram estúpidas. Como poderiam não entender a situação? Embora não soubessem os motivos dos dois homens, difamar a loja de arroz do chefe era vergonhoso. Felizmente, o discípulo do pavilhão celestial descobriu a verdade. Mais e mais pessoas começaram a desprezar os homens e elogiar o jovem garoto. Era naturalmente fácil gostar dele, e com esse incidente, sua reputação subiu às alturas. Enquanto isso, Yang Kai estava secretamente confirmando suas suspeitas de que todos estavam atuando. Eles encenaram uma peça na qual um honrado cavalheiro descobriria as mentiras e protegeria os fracos para ganhar reputação. Se não os tivesse visto juntos antes no beco, ele temia que também teria acreditado. Mas por que fazer todo esse esforço? Os dois homens de An não podiam mais suportar as acusações. Olharam ferozmente para o jovem e perguntaram: Pivete, quem é você para interferir nos assuntos do meu irmão? Ele se virou com graça e respondeu arrogantemente: eu sou Sumu, o discípulo do pavilhão celestial. Ao ouvir essas palavras, um dos homens ficou apreensivo. Então é isso, você é um discípulo do pavilhão celestial. Um dragão está entre nós. Hoje, nós dois irmãos admitimos a derrota. Se o destino permitir, espero que nos encontremos novamente. Essa frase parecia ter sido planejada de antemão, provocando um riso de Yang Kai. Sumu riu friamente. Vão embora daqui, não vou guiá-los até a saída. Com a situação dessa maneira, se não fosse realmente um incidente como Yang Kai suspeitava, os dois homens partiriam, e Sumu colheria os elogios da multidão, especialmente do chefe He. No entanto, Yang Kai não queria que o chefe He fosse enganado. Antes dos dois homens partirem, ele rapidamente disse: você não pode deixá-los ir embora. Eles são muito desprezíveis. Hoje a vítima foi a barraca de arroz do chefe He, mas se não ensinarmos uma lição a eles, podem mirar na loja de roupas do Liu Xi ou na mercearia do Jianxi. A maioria da multidão, ao ouvir isso, percebeu que ele estava certo. Como poderiam deixar esses vilões desprezíveis escaparem tão facilmente? Se permitissem que partissem hoje, amanhã poderiam causar problemas para outra loja. Pensando nisso, as pessoas começaram a bloquear o caminho dos dois homens de An. De sua posição, Yang Kai podia ver claramente o pânico nos olhos de Sumu, que olhou procurando ajuda. Os dois homens trocaram olhares e rapidamente reajustaram suas expressões. Rindo, Yang Kai acrescentou: companheiro discípulo, há um ditado que diz: pessoas boas vão até o fim, assim como Buda foi até o oeste. Por que você e eu não detemos esses dois criminosos? Observando o físico fino e frágil de Yang Kai, Sumu não conseguiu evitar explodir de aborrecimento. O que está dizendo, irmão? Yang Kai respondeu: eu também sou um discípulo do pavilhão celestial. Eu entrei no portão principal 3 anos atrás. Isso deixou Sumu sem palavras, pois ele realmente era um companheiro discípulo. Yang Kai avançou e disse: agora, sem mais delongas, por toda a região, é importante ser justo, enquanto também é necessário ser cavalheiro. Companheiro irmão, não devemos permitir que só eu me beneficie. Vamos nós dois prender estes homens covardes e ajudar o chefe a conseguir justiça, enquanto também contribuímos para a Vila Ameixa Negra. Com essa declaração, as pessoas ao redor começaram a aplaudir, enchendo Sumu de ansiedade, pois sentiu como se tivesse sido levado para um navio pirata por esse irmão desconhecido. Mesmo que quisesse escapar, não podia. Os dois homens olharam continuamente para Sumu em busca de ajuda, mas ele não pôde fazer nada. Puxando o ombro de Sumu, Yang disse: irmão, vamos lá. O que é isso? Sumu estava em lágrimas, se perguntando de onde esse irmão tinha vindo. Isso arruinou meus planos completamente. Mas já que chegou a esse ponto, Sumu só podia avançar também.
Enquanto se preparava para capturá-los, ele também fazia sinais para que procurassem uma oportunidade para escapar. Os dois homens aceitaram com as cabeças, mas Yang Kai percebeu a tramóia por trás do acordo. O chefe regritou: amigos, companheiros proprietários, não fiquem só olhando. Vamos ajudá-los. Os jovens da barraca de arroz se juntaram, suas mãos carregando sacos desgastados e vazios. O chefe havia sido abusado anteriormente pelos dois homens, então naturalmente queriam vingança. Ao ver que o chefe recomeçou a agir, a multidão não podia apenas ficar olhando, e todos se juntaram aos dois homens para capturá-los. Antes, os dois homens não estavam preocupados, mas ao verem essa cena, suas faces ficaram pálidas. Rapidamente, gritaram: não batam no rosto, enquanto protegiam seus rostos, curvando-se no chão. Sons de espancamento ecoaram. Mesmo que os negócios na rua comercial fossem operados por pessoas comuns, elas mostraram um poderoso espírito de luta que deixou os outros boquiabertos. Esses negociantes, muitas vezes detestados por agirem em busca de lucro a qualquer custo, aproveitaram a oportunidade para liberar o estresse acumulado. Isso era especialmente evidente no criado da barraca de arroz do chefe He. Com sacos velhos em suas mãos, ele implacavelmente batia nos dois homens. Além disso, com tantas pessoas participando da ação, os dois homens não conseguiam identificar quem os estava espancando. Assim, não precisavam se preocupar com as consequências. A força estava nos números. Yang Kai pediu apenas ajuda, mas antes que pudesse levantar um dedo sequer, foi empurrado pelos vendedores. Depois de algum tempo, o espancamento gradualmente parou, revelando os dois homens encolhidos como bolas no chão, feridos em todo o corpo. O saco velho também havia desaparecido. Olhando para os homens, o coração de Sumu doía, e sua perna começou a dar cãibra. Os homens apanharam tanto que suas faces estavam inchadas, e até mesmo suas mães seriam incapazes de reconhecê-los. Esta situação só ocorreu porque os homens não tinham força suficiente para se protegerem. Embora possuíssem espadas, ficou claro que eram mais decorativas do que funcionais. Se tivessem a capacidade de usá-las, por que sofreriam esses ataques? Os dois homens de An, com suas faces horrendas e corações cheios de medo, chamaram fracamente com mãos trêmulas: Su. Infelizmente, a expressão de Sumu mudou, e ele exclamou barulhentamente: não me chame pelo nome, sua escória. Ao ver isso, Yang Kai sorriu e proclamou: seus dois lixos. Eu não sei quantas outras pessoas vocês incriminaram, mas é extremamente odioso. Embora suas palavras fossem exageradas, a presença dos vendedores tornava tudo mais convincente. O criado que segurava o saco desgastado cuspiu: seus lixos. Vocês realmente ousaram agir arrogantemente aqui nesta barraca de arroz. Yang disse: correto, esse tipo de gente realmente deveria pagar. Companheiro discípulo, por que você e eu não matamos um cada? Isso ensinará a eles a nunca mais infringir a lei, e servirá para o bem maior. Ouvindo esse comentário, as duas pessoas no chão começaram a suar frio e ficaram aterrorizadas. Nunca esperariam que esse frágil garoto fosse tão cruel. Sumu apenas olhou para ele, tentando entender se era uma brincadeira ou não, mas o rosto de Yang Kai não indicava que era uma brincadeira. Para falar a verdade, embora as ações dos homens fossem covardes, não eram sérias o suficiente para justificar a morte. Sem dúvida, a punição proposta por Yang Kai era cruel demais. Sumu só pôde perguntar: irmão, isso não é um pouco longe demais? Yang Kai balançou a cabeça. Longe demais? Se a pequena mentira deles tivesse sucesso hoje, a vida do chefe estaria arruinada. Como ele conseguiria manter seu sustento? Eles tentaram literalmente empurrar alguém para a beira de um precipício. Então, como isso seria demais? Você sabe, para cada ação, sempre haverá consequências. Anteriormente, quando os vendedores ouviram as palavras de Yang Kai, também pensaram da mesma forma. No entanto, ao ouvir a explicação dele, entenderam o sentido por trás das palavras e se sentiram conflitados. A decisão final não estava em suas mãos, então permaneceram ali sem se intrometerem. Quando o chefe retentou dizer algo, foi impedido por um olhar de Yang Kai. Sumu estava genuinamente preocupado. Então, ele disse: esse realmente é o caso, mas não podemos casualmente tirar vidas. Sumu não imaginava que o discípulo diante dele fosse tão cruel e impiedoso. Originalmente, ele tinha planejado bem: os dois homens difamariam o chefe He, ele os deteria, salvaria o chefe He, e então eles escapariam, recebendo a gratidão do chefe. No entanto, ele não esperava que um discípulo tão implacável aparecesse, escolhendo matá-los tão facilmente. Isso não era bom. Sumu percebeu que os dois homens estavam implorando para que ele os salvasse. Em seus olhares, havia sinais de ameaças. Como Sumu não entenderia seu significado? Era como estar preso a um corpo de gafanhoto. Se eles fossem sofrer um fim trágico, Sumu não sairia ileso.
Era isso que eles estavam indicando para ele. Nesse momento, Yang Kai falou: irmão, não há outro método. Pelas minhas experiências, matar é uma coisa natural. Você nunca matou ninguém antes? Ou talvez já se conheçam e então você não está disposto a matar? Esse comentário fez o coração de Sumu pular até sua garganta. Virando-se para olhar para Yang Kai, viu um olhar malicioso. Com um rosto tranquilo, Sumu questionou: irmão, o que você quer dizer? Pensando se Yang Kai tinha ou não percebido seu plano. Ele não havia revelado nenhuma pista até agora, então como poderia saber? O que ele não sabia era que Yang Kai tinha conhecimento de seu plano por pura coincidência. Se não fosse assim, ele também teria sido enganado. O chefe He também era esperto, compreendendo o significado oculto nas palavras de Yang Kai, perguntou para Yang: irmãozinho, o que você está tentando dizer com isso? Yang Kai balançou a cabeça, não apontando nada em particular, mas apenas continuou olhando para Sumu. Irmão, acho que você é uma pessoa muito corajosa, mas ainda está hesitante. Não se preocupe, estou aqui para acompanhá-lo, e os moradores também. Então, do que você tem medo? Sumu riu alto, como se estivesse se tranquilizando, e disse: do que eu tenho medo? Do que eu tenho medo? Não é só matar uma pessoa? Quem é que nunca matou antes? Era como se não quisesse admitir que nunca tinha matado, especialmente diante de Yang Kai. No fim, a disposição dessa pessoa o surpreendeu. Sumu não se acovardou diante do desafio. Sumu então direcionou uma fria e cruel intenção em direção aos dois homens deitados no chão. Ao olhar para os olhos desse jovem garoto, os dois homens sabiam que estavam acabados. Dessa vez, foram completamente usados. Yang Kai continuou jogando lenha na fogueira. Irmão, vamos fazer isso. Respirando profundamente, Sumu lentamente concordou. Vendo isso acontecer, os dois homens imediatamente souberam que seu fim havia chegado. Como poderiam aguentar sem fazer nada? Pulando, apontaram para Sumu e proclamaram: Sumu, seu desgraçado traiçoeiro, você pediu um favor a esses irmãos, difamou a barraca do chefe He para que pudesse vir aqui ajudar e se tornar um herói. Mas como você nos paga? Não só apanhamos como porcos, agora temos que morrer pelos seus crimes. Você é mesmo um lixo. Ao ouvir seu plano revelado, Sumu ficou furioso. Seus mentirosos! Como se os machucados não os tivessem afetado, os homens deram um sorriso desdenhoso, e o mais robusto gritou bem alto, informando a todos: todo mundo, velho ou jovem, hoje meu irmão e eu viemos causar problemas para vocês. Mas isso foi tudo sob o comando do Sumu. Ele se interessou pela filha do chefe He, mas infelizmente ela o rejeitou. Então ele armou um plano para obtê-la. Então foi isso. Kai Yang ficou satisfeito por ter adivinhado corretamente. Sumu realmente tinha um motivo oculto. No entanto, ele havia presumido que se tratava de algo relacionado ao lucro ou à reputação. O rosto de Sumu ficou tão vermelho quanto um tomate, enquanto tentava negar a verdade. Que completa bobagem! Rindo, Kai Yang continuou a falar: não estou mentindo. Embora nós, irmãos, tenhamos nossos erros e cometamos alguns atos questionáveis, difamar o chefe e envenenar seu arroz, isso nunca faríamos. Companheiros, vocês devem entender que sabotar o sustento dos outros é o mesmo que sabotar o meu próprio. Como eu poderia sobreviver assim? Tudo isso foi instigado por aquele moleque. A declaração foi muito sincera, fazendo todos começarem a rir. De forma direta, Kai Yang perguntou: depois disso, quanto ele te prometeu? O homem respondeu: 52 pratas. Kai Yang concordou levemente: 52, isso é considerável. Enquanto a brincadeira continuava, o chefe reouvia atentamente. Isso fez compreender completamente a situação, virando-se na direção de Sumu e expressando raiva. Você é uma pessoa desprezível. Ousou usar métodos tão sujos para conquistar minha filha. Felizmente, ele tem olhos e viu seu verdadeiro rosto. Como a Torre do Céu pode ter um discípulo tão depravado? Você está arruinando o bom nome de sua escola. Seu caráter é inútil e egoísta, totalmente oposto ao do irmão Yang. Sinto vergonha pelos seus pais. Os comerciantes ao redor começaram a sentir mais desprezo pelos atos ultrajantes de Sumu. O rosto de Sumu ficou vermelho brilhante, pois ele percebeu que não podia mais voltar para a Vila Pluma Negra. Sua máscara havia sido retirada, revelando seu verdadeiro rosto, e a fonte de todo o seu azar estava bem diante dele, e esse discípulo, se não fosse por ele, teria conseguido ganhar a simpatia do chefe. Isso teria facilitado a preparação para conquistar o afeto da filha dele, mas todo o plano havia sido arruinado. Não só falhou em conquistar alguma reputação, mas também perdeu a reputação que tinha anteriormente como discípulo da Torre do Céu. Sob aquela situação, Sumu manteve um rosto calmo, virou-se na direção de Kai Yang e perguntou: irmão,
Como eu posso te chamar? Yang Kai respondeu com um piscar de olhos, por que não tenta adivinhar? Respirando fundo, Sumu disse, embora você escolha esconder sua identidade, serei capaz de descobri-la. Você já está na escola há 3 anos e ainda não é um discípulo oficial. Isso significa que você é um discípulo teste dentro da escola. Há apenas alguns de vocês. Encontrar você será simples. Ao terminar, ele se virou e saiu imediatamente, mostrando alguma força ao afastar aqueles que bloqueavam seu caminho, distanciando-se sem obstáculos. Quando ele se foi, as pessoas se lembraram dos 2 homens, mas onde estavam eles? Não havia traços deles. Enquanto Yang Kai e Sumu discutiam, os 2 haviam se esgueirado e fugido. O desastre finalmente havia sido resolvido. Yang Kai estava satisfeito por expor a farsa, ganhando a aprovação dos comerciantes e do chefe He, que ficou especialmente agradecido a ele. Depois que a multidão se dispersou, a esposa do chefe He se aproximou, pegando as mãos de Kai Yang. Quanto mais ela olhava, mais ela gostava dele. Por outro lado, o chefe He estava cheio de preocupações. Sobrinho virtuoso Yang, hoje você ofendeu Sumu. Eu temo que isso possa te causar problemas no futuro. Yang apenas sorriu. O portão principal tem suas próprias regras, então mesmo que ele me odeie até a morte, não pode fazer nada. O chefe He disse, mesmo assim, você deve ser cuidadoso, sobrinho. Se, por causa desse incidente, você sofrer algum infortúnio, eu, como seu tio, ficaria grandemente preocupado. Yang sorriu, está tudo bem, serei cuidadoso. Yang Kai sentiu uma imensa gratidão pelo casal He por estenderem uma mão amiga. Eles até insistiram para que ele ficasse para o jantar. Inicialmente, Yang Kai tinha a intenção de aceitar, mas ficou assustado com as abordagens da mulher do chefe. Pequeno Yang, onde estão seus pais? Onde você mora? Você já se casou? A mulher do chefe parecia claramente querer se tornar sua sogra. Percebendo isso, Kai Yang saiu apressadamente. Ao sair, ele carregava um saco de arroz branco, uma quantidade muito maior do que 20 pratas poderiam comprar. Assim, por um mês inteiro, Kai Yang não precisaria se preocupar com suas refeições. Inicialmente, ele estava preocupado que Sumu pudesse emboscá-lo no caminho de volta. Apesar da aparência inocente de Sumu, ele era uma cobra traiçoeira por dentro, e isso não era impossível. No entanto, ao retornar, Sumu não apareceu. Yang pensou claramente sobre a situação. Não atacar tinha sido a escolha certa. Embora os duelos entre discípulos frequentemente resultassem em morte, o portão principal não permitia assassinato desnecessário. Em resumo, se Sumu tivesse atacado no caminho de volta para a escola, isso teria levado à sua própria condenação quando as informações vazassem. A verdadeira força de Sumu ainda era desconhecida para Yang, mas ele provavelmente estava no pico do corpo temperado. A única incerteza era em qual estágio exatamente ele se encontrava. Parece que Yang precisaria se concentrar mais em suas práticas. Caso contrário, ele poderia não conseguir permanecer na Torre do Céu. Com essa compreensão, Yang Kai retornou rapidamente para intensificar seu treinamento. À esquerda da cabana de Yang Kai, erguia-se uma figura de madeira feita por ele mesmo a partir de uma antiga árvore centenária. Pequenos entalhes desordenados estavam espalhados por ela, evidenciando os dias de treinamento diligente de Yang Kai. Manchas de sangue ainda eram visíveis, testemunhando a intensidade de seus esforços. Enquanto praticava, Yang refletia, ao me fundir com o esqueleto dourado, as técnicas fundamentais do pavilhão celestial parecem não ser tão poderosas. Isso significa que deverei praticar apenas meia hora todos os dias pelo resto da minha vida. Um dia tem 12 horas, mas só posso treinar por meia hora. O que farei com o restante do tempo livre? Isso não é suficiente. Mesmo após o banho, seus pensamentos continuavam imersos. Continuar praticando assim não será suficiente. Talvez eu devesse afiar facas ou cortar madeira? Depois de refletir por um tempo, ele de repente se lembrou do livro preto. A primeira página abordava os fundamentos do esqueleto dourado, enquanto a segunda página continha métodos de cultivação com o esqueleto dourado no corpo temperado. De repente, um queimador de incenso apareceu. Segundo as informações em sua mente, esse queimador de incenso poderia ajudá-lo durante o treinamento. O queimador em si não possuía propriedades especiais, no entanto, se ervas fossem colhidas e queimadas nele, a fragrância liberada auxiliaria durante o treinamento. Diferentes ervas eram necessárias para estágios diferentes. Infelizmente, Kai Yang tinha suas dúvidas. As plantas necessárias para ajudá-lo em seu nível atual eram as 3 folhas da destruição, um caos, espírito da flor e da árvore inoperante de Dai Grass. Conforme sua compreensão, o valor dessas 2 ervas não era alto, mas eram extremamente difíceis de encontrar. Além disso,
possuíam pequenas quantidades de toxinas. Inaladas por um curto período, essas toxinas não causariam dano permanente, mas ao longo de muitos anos, a acumulação em seu corpo poderia causar ferimentos significativos. Yang pensou: será que essas ervas realmente vão me ajudar? Embora essas ervas estivessem disponíveis no salão de contribuição, com a personalidade de Man, ele cobraria preços elevados por elas. Com apenas alguns pontos em seu poder, como Yang poderia gastá-los dessa maneira? A única opção plausível era se aventurar nas montanhas do Vento Negro para procurá-las pessoalmente. Yang já tinha caçado lá antes, então estava bastante familiarizado com a geografia e talvez com a localização das ervas. Yang decidiu ir para as montanhas no dia seguinte. Com os problemas atualmente resolvidos, Yang lentamente caiu no sono. Na manhã seguinte, levantou-se cedo. O treinamento do dia anterior já tinha tido um grande impacto em seu cultivo, então ele aproveitaria ao máximo o pouco tempo que tinha para cultivar. Ele não era uma pessoa preguiçosa. Após o treino diário, começou a varrer. Quando terminou, dirigiu-se rapidamente para o salão de contribuição. Embora tivesse decidido ir para as montanhas em busca das ervas, não tinha conhecimento sobre fitoterapia. Apenas tinha ouvido falar dessas folhas, sem saber como eram. A maioria do seu trabalho preparatório para a viagem à Montanha do Vento Negro já estava feito. Para evitar uma situação embaraçosa, Yang correu para o salão de contribuição para anotar a aparência das ervas. Originalmente, tinha planeado pedir ao tesoureiro Man para ensiná-lo, mas não esperava que o tesoureiro Man lhe desse um livro sobre ervas. Ao examinar o livro, Yang descobriu que continha uma introdução às ervas, suas propriedades medicinais, habitats e ilustrações. Apesar de só conter informações sobre ervas comuns e nada sobre as de grau superior, era o suficiente para as necessidades atuais de Yang Kai. Felizmente, as ervas que Yang necessitava eram de grau ordinário, e o livro continha informações sobre ervas de classe inferior. Dado seu baixo grau, o valor dessas ervas não era elevado. Após sair do salão de contribuições, Kai Yang dirigiu-se ao escritório de assuntos gerais. Afinal, ainda era um varredor da Sky Tower, e essa jornada à Montanha do Vento Negro levaria mais de um dia. O diretor de assuntos gerais não tornou as coisas difíceis para ele, concedendo-lhe 3 dias de licença. Assim, Yang partiu para sua viagem. A Montanha do Vento Negro estava a apenas 20 milhas de distância da Sky Tower a pé. Não sendo muito longe, Yang frequentemente ia lá para caçar suas refeições, tornando-se bastante familiarizado com o terreno. Ao chegar, ele sentiu uma brisa fresca acariciando seu rosto. Dado que Yang estava procurando por ervas de nível mais baixo, não precisava ir muito fundo na montanha. Portanto, não havia grande preocupação com sua segurança, já que ficaria dentro da zona segura. No início da manhã, Yang tentava lembrar-se dos lugares onde tinha encontrado essas ervas em suas viagens anteriores à montanha. No entanto, mesmo que não lembrasse, estava preparado desta vez, equipado com o conhecimento do livro. Yang recordava vários locais potenciais para o crescimento das ervas. Em sua situação atual, não sabia exatamente onde encontrá-las, mas cheio de antecipação, seguiu as trilhas familiares na Montanha do Vento Negro. Após meia hora, Yang Kai avistou sua primeira colheita escondida dentro do matagal ao lado da trilha, um bando de lixi, também conhecidas como ervas de dentes afiados. Colhendo-as, Kai Yang as colocou em sua bolsa e continuou sua busca, pensando consigo mesmo que este foi um bom começo. Caminhando pela estrada, ele olhava para as várias vegetações espalhadas, e as memórias da floresta vieram à tona, informando de sua localização. Com seu conhecimento da montanha adquirido com a caça, ele conseguia criar um mapa mental preciso, impedindo de se perder. Procurar por ervas era naturalmente difícil, especialmente considerando que muitas pessoas gostavam de vir aqui para coletá-las, tornando ainda mais desafiador encontrá-las. Embora Kai Yang só tivesse encontrado 4 ervas, ele ainda estava muito satisfeito. Infelizmente, não precisava dessas 4 ervas, e para piorar, eram apenas de nível mais baixo. No entanto, se as levasse, poderia trocá-las por pontos de contribuição, então tinham algum valor. Neste ponto, o sol já começava a se pôr. Apressando-se, Kai Yang finalmente chegou a uma área adequada para o crescimento de muitas ervas. Esta área era peculiar, pois toda a vegetação exuberante estava desprovida de qualquer presença viva. Especialmente em uma área de 30 pés ao redor das ervas, o solo estava completamente morto, e nada crescia, nem mesmo as ervas daninhas. No centro deste deserto, havia 3 grupos de grama, balançando ao vento. Kai Yang percebeu que eram de cor castanha, inicialmente pensando que era apenas necrose. No entanto, essa era a cor natural da grama. Ao olhar mais de perto, Yang reconheceu-as como um tipo de erva. Ele consultou o livro de fitoterapia que tesoureiro Man lhe havia dado anteriormente para verificar onde as tinha visto antes. Eram de fato as Dead Jedi Tree Grass. As ilustrações,
crescimento e ambiente eram idênticos. Com um suspiro de alívio, Yang correu. Sorrindo amplamente, ele rapidamente a escolheu cuidadosamente. Depois, sentindo-se cansado, tirou um bolinho de arroz da bolsa e sentou-se próximo a uma árvore. Yang Kai procurou um lugar adequado para dormir e, depois de encontrá-lo, deitou-se imediatamente e fechou os olhos. Após uma noite tranquila, ele se levantou cedo na manhã seguinte e praticou o registro do corpo temperado por meia hora. A fim de reunir uma boa colheita, ele sabia que teria que trabalhar muito nos próximos 2 dias. Além disso, sentia que estava à beira de um avanço, percebendo que seu senso atmosférico estava no limite extremo e seu corpo estava em boas condições. Yang apenas precisava de um impulso final para avançar. No entanto, a prática do corpo temperado consumia uma grande quantidade de resistência. Yang descansou para recuperar sua resistência antes de praticar novamente. Após restaurar sua resistência, comeu alguns alimentos restantes e continuou sua busca por ervas. No dia anterior, ele já tinha visitado todos os lugares que lembrava onde as ervas poderiam crescer. Hoje, teria que contar mais com a sorte. Felizmente, o valor dessas ervas não era alto, aumentando suas chances de encontrá-las. Após um dia inteiro de pesquisa, Yang Kai conseguiu encontrar um total de 78 Trileavil e 2 Chaos Spirit Flowers. Finalmente, ele tinha as ervas necessárias para ativar o incenso, mas a quantidade ainda era pequena. O tempo passou, e a noite chegou. Yang Kai ainda estava acordado, não porque não estava cansado, mas sim porque estava com muita fome para dormir. Inicialmente, tinha planejado caçar, mas não tinha visto nenhum coelho. Infelizmente, só conseguirá encontrar algumas frutas do tamanho de uma unha que eram muito azedas. Após comê-las, a fome só aumentou. Yang pensou consigo mesmo: se eu soubesse que isso ia acontecer, teria trazido mais bolinhos de arroz. Onde vou encontrar comida nessa floresta deserta? Foi quando viu à distância uma sugestão de um incêndio. Instantaneamente, sua energia voltou, e ele se levantou, caminhando na direção do fogo, pensando consigo mesmo: quem é burro o suficiente para criar um incêndio na floresta? Aposto que é um amador. Ao se aproximar, uma pessoa perto do fogo trovejou: quem está aí? E assim acabamos a parte 2. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.